E na letra B? A letra B, ele complicou aqui um pouquinho mais, que ele disse, ó, se eu adicionar o hidróxido de sódio, tá aqui OH, hidróxido, Na, sódio, a água, alterará a quantidade de CO2 gasoso que nela se dissolve? Então, essa é a pergunta. Se eu colocar a base dentro dessa água, vai alterar a quantidade de CO2 que é dissolvido na água? Então, pessoal, para cá, para cá, para cá, ele deu duas reações, Cl2, né, gasoso, em quantidade suficiente de água, foi dissolvido, ficou Cl2 aquoso, depois deu a segunda reação. Aí veio na letra B com uma questão diferente, ele disse, se eu colocar o NaOH, que não tinha até então aparecido o hidróxido de sódio, mas se eu colocar o hidróxido de sódio na água, vai alterar o Cl2? Então, preste bem atenção com a questão interessante que pode aparecer no nosso vestibular, ok? Então, o parecida, né? Algo nesse sentido. Então, o que é que ocorre, vestibulando? Uma substância que até então não tinha sido mencionada, ele colocou na alternativa, colocando lá na questão, no contexto da questão. O que é que a gente sabe? Isso aí é uma substância NaOH. Na hora que eu colocar dentro d'água, eu vou olhar o que é que ela vai provocar dentro d'água. Vocês perceberam que aí as reações tinham duas setinhas, né? Significa então que a reação aí, nós estamos tratando que ela tanto pode se deslocar para a direita ou para a esquerda. Então nós podemos ter aí o deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, tá certo? O equilíbrio pode se deslocar para a direita ou para a esquerda. E vocês aprenderam que uma das substâncias, nós vamos ter oportunidade, lá no nosso blog, em mais de 200 aulas que está lá, que você pode acessar, está em nosso endereço, já existe aulas sobre isso, eu já dei aula, o Dilermando, outros professores aqui, Alf, Kleiber, né, outros professores de Química já deram essa aula para vocês, vocês vão ver quais são os fatores que deslocam o equilíbrio, mas nós estamos vendo aí um fator, que é uma substância. Então, se uma substância, quando você coloca e ela reagir ou ela entrar ali em contato com um dos produtos ali ou um dos reagentes, ela pode se reagir com essa substância, ela vai alterar esse equilíbrio, tá? E nós aprendemos lá que quando eu coloco, acrescendo uma substância no reagente, o equilíbrio se desloca para o produto. Quando eu retiro uma substância do reagente, o equilíbrio vem para o reagente, né? Então, quando eu coloco uma substância, nós observamos lá, que pelo princípio de Le Chatelier, que o equilíbrio se desloca, né? Então, se eu adicionar a substância, o equilíbrio no reagente, o equilíbrio vai para o produto. Se eu adicionar uma das substâncias daquela no produto, o equilíbrio vai para o reagente, ok? E nesse problema aí foi só um pouquinho complicado, porque ele colocou o NaOH, que ainda não existe um NaOH em nenhuma das reações. Acompanhe aí na telinha, ó, na telinha aí, por favor. Observe que nas duas reações, ó, a primeira, ó, é o Cl2 gasoso, dissolveu em água, então o gás ficou dentro da água, ficou o Cl2 aquoso, e depois eu tenho o Cl2 aqui nessa reação com a água, e observe que não existe NaOH em nenhuma. Então eu vou ter que ver onde é que o NaOH vai entrar aqui, qual dessas substâncias aqui vai ser influenciada pelo NaOH. Então, essa é a questão. O NaOH vai influenciar quem? O Cl-, o H+, então vamos, ou vai ser esse ácido. Então, vamos ver o que é que vai acontecer aqui, em quem o NaOH vai alterar, né? Se vai ser o nosso ácido hipocloroso, vai ser o H+, tá certo? Se vai ser o Cl-, o cátion H+, né? O ânion Cl-. Então, vamos lá para a nossa respostazinha. Olha que questão interessante. Adicionando a base NaOH, ou seja, a base vai se dissolver na água, né? Na mais OH menos. O H- reagirá com o H+, formando quem, né? O H- negativo com H+ forma água, nós já vimos isso. O equilíbrio 2 se desloca para a direita. Por quê? Ó? Olha aqui a reação, pessoal. Está aqui a reação. Cl2 mais H2O, formando ácido, H+, mais Cl-. Na hora que eu colocar NaOH aqui dentro, ó, o que é que vai acontecer? O OH- vai reagir com esse H+. Se vai reagir com esse, o OH- vai reagir com esse H+, é como eu tivesse aqui o quê? Retirando o H+ da reação.
Porque se ele vai reagir com H-, eu vou retirar esse H+ daqui. Se eu vou retirar, então nós aprendemos que o equilíbrio se desloca para a direita. Se o equilíbrio se desloca para a direita, o que é que vai acontecer? Ó? O equilíbrio 2 se desloca para a direita, acarretando o maior consumo de Cl2 do primeiro membro. Ou seja, como vai desaparecer o H+, o equilíbrio vai vir para a direita e os reagentes vão reagir mais. Se vão reagir mais, significa que o Cl2, né, do primeiro membro da equação 2 será consumido. Que, aliás, é o mesmo do segundo membro da equação 1. Se você voltar para a equação 1, ó, tá aqui o Cl2 menos, né? Esse Cl2 veio daqui, ó. Né? Eu peguei o gás clorídrico, coloquei em quantidade de água, ele dissolveu na água, eu peguei esse dissolvido, está aqui a reação 2 dizendo, ó, pegou esse dissolvido e colocou aqui nessa reação. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que eu colocar NaOH, nós vimos que o H- vai reagir com esse H+. Esse H+ vai sumir, então o equilíbrio vem no sentido de restabelecer ele. Se vem aqui no sentido de restabelecer ele, ou seja, para a direita, vai consumir mais Cl2. Se vai consumir mais Cl2, é como eu tivesse consumindo esse mesmo Cl2, que é o mesmo que daqui veio para cá. Se vai consumir mais esse Cl2, o equilíbrio vem no encontro dele para evitar essa perca. Então, a equação 1 também vai vir para a direita, significando o quê? Que mais gás cloro vai ser dissolvido dentro d'água. Então, nossa resposta. Vamos voltar à nossa resposta. Adicionando-se a base NaOH, o H- reagirá com H+, o equilíbrio 2 se desloca para a direita, acarretando maior consumo de Cl2 do primeiro membro da equação 2, que, aliás, é o mesmo do segundo membro da equação 1. Consequentemente, a equação 1 também se desloca para a direita. E, no final, estaremos aumentando a quantidade de Cl2 gasoso que se dissolve na água. Então, voltando lá para a questão. Está aí, pessoal? Cl2 gasoso em quantidade de água, formando Cl2 aquoso, ou seja, dissolveu esse gás gasoso na água e ele ficou aqui na forma de aquoso. Aí ele perguntou, se eu adicionar NaOH, o que é que vai acontecer? Então a gente viu que adicionando NaOH, esse OH- vai reagir com esse H+. Se vai reagir com esse H+, pelo princípio de Le Chatelier, se esse H+ está sumido, o equilíbrio vem para cá para aparecer mais, para restabelecer esse H+. Então a segunda equação vai se deslocar para a direita. Se a segunda equação vai se deslocar para a direita, significa que está consumindo mais o Cl2 aquoso, que é esse mesmo daqui. Ou seja, eu estou consumindo mais esse Cl2 aquoso. Se eu estou consumindo mais esse Cl2 aquoso, a primeira equação vai fazer com que o equilíbrio venha para restabelecer ele. Ou seja, também vem para a direita. Se vem para a direita, significa que está formando mais produto. Se está formando mais produto, significa que o Cl2 gasoso está se dissolvendo cada vez mais na água para formar o produto. Então ele perguntou, o que acontece se eu adicionar NaOH à água? Altera a quantidade de Cl2 gasoso que na água se dissolve? Sim. Por quê? Porque nós vimos que adicionando NaOH, o OH- vai reagir com esse H+, vai trazer essa equação para a direita. Se traz essa equação para a direita, está consumindo mais Cl2 aquoso. Se está consumindo mais Cl2 aquoso, esse Cl2 aquoso veio daqui. Se está consumindo mais esse Cl2 aquoso, o equilíbrio vem restabelecer ele. Se vem restabelecer ele, significa que vai consumir mais Cl2 gasoso. Então, significa que mais gás cloro vai ser dissolvido dentro d'água. Então, é essa a nossa resposta, ok? Vestibulando, vai para cá.